4. O Akal-Balan, um conhecedor da totalidade. Sou o Akal-Balan, o conhecedor da totalidade, o duplo etérico de Kinik Ahau. Esta é minha história. Até o momento, bem poucos souberam de minha existência. Somente alguns daqueles que vocês chamam de profetas e, naturalmente, Merlin e Memnoses. Fui eu quem chamou Merlin e Memnoses para me ajudarem em minha missão, a localização dos domadores de planetas. Foi assim que eu aprendi minha tarefa. Primeiro eu vi que os antarianos haviam retornado ao satélite RCE, onde deveriam reagrupar-se e permanecer no reconhecimento hiperestendido. Era importante que a Federação entendesse o que tinha acontecido com os antarianos e que aquela conhecida como Arctara, ou agora Anatara, fosse interrogada a respeito do episódio com Lúcifer. Depois eu acessei os arquivos estelares a fim de localizar um time de domadores de planetas. Para acessar os arquivos estelares, é preciso ter total claridade mental. Certas distinções sempre devem ser observadas. Tipo de universo, tipo de sistema de mundo, tipo de sistema estelar e tipo de galáxia. Um universo é a gama de experiências definida pelo sensório de qualquer tipo de forma de vida. Cada espécie vive em seu próprio sensório ou universo. Um universo é puramente mental e define seus sistemas de mundos, sistemas de estrelas e as próprias galáxias. Universos paralelos podem ser da mesma ou de diferentes espécies e podem ser acessados por qualquer espécie. É através do sistema telepático de universos paralelos que a comunicação entre espécies é possível. O sistema de mundos refere-se a um sistema de pensamento sustentado ao longo do tempo. Estes sistemas de pensamento definem formas e qualidades de vida. As formas ou qualidades de vida podem ser progressivas ou inibitórias. Um sistema de mundo progressivo se move em direção a uma maior expansão do desejo e prazer. Um sistema de mundo inibitório se move em direção à estagnação do desejo e entropia do prazer. Sistemas de mundos ocorrem entre sistemas de estrelas. Um sistema de estrela é um nódulo sensorial galáctico e pode englobar muitos sistemas diferentes de mundos. Os sistemas de mundos são frequentemente sinônimos de planetas. Um sistema de mundos maduro é definido como uma forma de pensamento planetário ou esporo do sentido estelar. Os mestres estelares dentro dos sistemas de estrela definem a forma a ser tomada por um sistema de mundo ou forma pensamento planetário. Mas os mestres estelares não podem controlar o que acontece na forma definida de seus pensamentos. Os tipos de galáxia são definidos pelos níveis de arranjo consciente alcançado pelos sistemas estelares. Os grupos de sistemas estelares formam diferentes partes ou órgãos de um vasto corpo sensorial. Os graus de consciência em diferentes corpos sensoriais ou constelações de sistemas estelares são a razão da existência de federações galácticas. As federações galácticas existem para promover ou adiantar a consciência de uma galáxia, das quais existem 3 tipos básicos: galáxias sem federação, galáxias com federação e galáxias além da federação. Todas as galáxias são entendidas de enorme amplitude e extensão, muito além do que eu sou capaz de informar. Uma vez que uma galáxia tenha desenvolvido uma federação, a federação funciona como um vasto sistema de vigilância e processamento de informação. Dentro desse sistema de processamento, existe o que vocês chamam de arquivo ou depósito de informação. Esses arquivos estão contidos dentro do rádium central estelar em todas as suas partes componentes, galáctica, estelar, planetária. Dentro dos arquivos, a informação é estocada como engramas. A função principal da federação é equalizar informação. Isto é feito abrindo circuitos de Zuvuias e desenvolvendo programas de informação para trazer todos os sistemas estelares ao mesmo nível de desenvolvimento de programa. Uma vez que os engramas, assim como eu mesmo, são pentadimensionais,
para serem de utilidade no desenvolvimento de programas evolucionários de dimensões mais baixas, eles precisam ser rebaixados. Esse rebaixamento ou transdução de engrama é uma outra função do rádio central estelar. Os satélites do RCE, assim como aquele que veio a ser conhecido como Estação Intermediária AA, são um desenvolvimento estrito da Federação Galáctica. Normalmente, esses satélites RCEs, também chamados de naves-mãe, são induzidos por estranhos desenvolvimentos às zonas experimentais galácticas. A Estação Intermediária AA, por exemplo, foi construída com o propósito de manter uma vigilância no setor Velatropa e manter Lúcifer em quarentena. Através dos arquivos da Federação no satélite intermediário RCE, cheguei aos arquivos estelares pertencentes à sonda de Arcturus. Eu percebi o desvio evolucionário do tipo de esporo binário para o tipo de esporo não binário. Algo mais a respeito desse desvio chamou minha atenção. Essa sonda havia se originado nos 11º e 12º planetas do sistema estelar arcturiano. Não seriam estes os mesmos 11º e 12º planetas que Kinnick-Hall tinha perdido? Haveria alguma certa compulsão entre os arcturianos no sentido de equilibrar a contagem dos 11º e 12º planetas que faltavam de Kinnick-Hall e o fato de que eles estavam agora desencarnados de seus próprios 11º e 12º planetas? Focalizando esses desvios mais detalhadamente, embarquei nas ondas telepáticas pentadimensionais dos esporos não binários de Menoses e Merlin. Engenharia cosmobiológica. Estes dois exemplos de engenharia cosmobiológica, pensei comigo mesmo, exatamente o que se precisa para a colonização galáctica. A arte de dominar planetas não pode ocorrer sem a introdução de formas de colonização galáctica. Absorvendo essa informação, entrei em uma meditação chamada Despertar Clarividente do Impulso para a Transcendência Universal. Nessa meditação, encontrei e segui as seguintes atividades dos heteroclitos arcturianos e suas duplicatas homoclíticas. Estes fanáticos da sonda possuíam as mais tenras qualidades de amor universal e ousadia perfeita para domar planetas. E como os exemplos já colocados por Merlin e Menoses, estas sondas arcturianas serviriam para adicionar desvios evolucionários, exatamente o que é necessário para os times de colonização galáctica. Através dessas meditações e inspeções telepáticas, eu estava sempre vagamente ciente do chamado Lúcifer. Assim eu percebi que, embora o corpo pentadimensional de Lúcifer estivesse na quarentena em Velatropa, havia uma emanação de Lúcifer na sexta dimensão, ou forma de luz pura, no distante quadrante do norte. Muito esperto. Mas com toda a informação que eu havia juntado, consegui direcionar vários feixes de pensamentos para Merlin e Menoses. Através do poder desses feixes de pensamentos, soube que Merlin e Menoses colocariam em ação as atividades que levariam a sonda de Arcturus para o seu próximo nível sensorial e, finalmente, para a estação satélite RCE, onde os antarianos estariam esperando por eles. Para entender essas coisas, vocês devem considerar minhas atividades como mensageiro da luz etérica de Kinnick-Hall, iguais à de um pai em relação a um filho. Um pai sábio não faz mais do que sugerir, nem eu fiz mais com os meus feixes de pensamento para Merlin e Menoses. Ter feito mais seria uma transgressão ao código básico da ética da Federação de não intervenção e não abuso do livre-arbítrio. Abusar do livre-arbítrio é quebrar a meditação cósmica primária, pela qual eu e todas as coisas de qualquer dimensão passam a existir. Essa meditação, sem origem e propósito nela mesma, é o substrato do que vocês chamam universo. Vocês, terráqueos atuais, cujos cientistas falam apenas em termos de universo violento, têm pouca consciência e lembrança das meditações primárias, das quais vocês e tudo que conhecem floresceram.
Vocês percebem a violência porque perderam a paz, e tendo perdido a paz, vocês preferem a violência. Esta é a sua dificuldade, e por isso esta história é contada a vocês, e para seu benefício eu me fiz conhecido, mas só dessa vez, para que vocês possam vislumbrar e pensar sobre as coisas de modo que voltem à paz, para a grande meditação que sempre está acontecendo. Lembrem-se, eu, que digo isto a vocês, sou o A-Kal-Balan, o conhecedor da totalidade. Conhecer a totalidade é conhecer a paz, e conhecer a paz é entrar completamente no impressionante e infinito esplendor da revelação galáctica. Venham, vocês já estão no centro desta história.